Nossas palavras iniciais sejam de agradecimento a Deus, a Jesus, de agradecimento à direção espiritual da casa e à direção material da casa, dando oportunidade, né, a todos nós de conversarmos sobre a doutrina espírita. E falar de doutrina espírita tem que ser alegria, né? Ainda mais que o Célio vai completando a sua maioridade, 18 anos, né? Temos que estar todos com mais responsabilidade, né? E responsabilidade é alegria, responsabilidade é liberdade, responsabilidade é saber fazer escolhas, responsabilidade é ter objetivo de progresso, isso é responsabilidade. E a doutrina espírita ensina isso a todos nós. Começar, dentro do estudo de hoje, a perceber as leis de Deus, a lei natural que está em nós. E conhecer sobre essas leis faz também com que possamos ser mais responsáveis. É fato em nós entendermos isso quando se trata do que é material. Do nosso corpo, por exemplo. Quando alguém está com algum problema de saúde, colocando a visão do problema de saúde, dos cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, gera mais responsabilidade. Quando a pessoa descobre que é hipertensa, não é isso? Mas por que hipertensa? Algum problema cardíaco? Não, o abuso na alimentação tornou a pessoa hipertensa. Então você agora não pode comer mais o sal. Não dá uma tristeza na gente? Não é? De não poder mais ir ao encontro daquilo que traz para a gente uma satisfação. Mas quem colocou limite? A lei natural. A lei natural faz com que o espírito entenda o que está acontecendo com ele. Reencarnar faz parte da lei natural. Estar vestindo um corpo físico faz parte da lei natural, que tem o objetivo o nosso progresso. O progresso nosso enquanto espíritos. O progresso nosso de objetivo de encontrarmos felicidade, paz, paz de consciência. O progresso nosso em compreender o amor, entender realmente o objetivo do que é amar. Esse objetivo de cada um de nós. No progresso, reencarnar faz parte da lei natural para alcançarmos isso. Mas nós, às vezes, não entendemos. E por não entender, abusamos. Como disse na própria leitura do Livro dos Espíritos, abusamos de várias coisas por falta de entendimento da lei de Deus. Então tem que existir algo que diga, que mostre para o Espírito, olha, não passe daí. Isso faz parte da lei natural. Como descobrir que por falta de cuidados na alimentação ou nos abusos específicos só com relação ao sal, só isso, nós não podemos mais ir à frente e temos que fazer um regime, temos que mudar os nossos hábitos, temos que mudar a nossa forma de enxergar as coisas, temos que mudar o sabor da vida com relação ao que é alimentar, temos que começar a procurar outras coisas que nos levem a entender melhor a saúde do espírito, as nossas necessidades físicas, por conta de uma coisa só com relação a cuidar do corpo, nós temos tantas outras que nos fazem entender melhor. Uma bem clara também e fácil é a água. Não beber água o suficiente. O nosso corpo precisa de elementos onde a água é o condutor desse elemento. Até para organizar os impulsos do corrente sanguínea, também precisa de água. Na estrutura das nossas células, formando o citoplasma, também precisa de água. E quando não tem água, nós sentimos o nosso corpo, a nossa pele, os nossos lábios ressecarem. E a lei natural faz a gente sentir a necessidade, pela sede, de ingerir a água, porque tem que ter um equilíbrio. E quando nós não fazemos isso, alguma coisa vai chamar a atenção. E lá vem os nossos rins, né? Agora dizendo, não estou funcionando bem. Lei natural. O nosso corpo empurra, mostra para a gente que nós temos que ter hábitos específicos com necessidade de resguardar a nossa saúde do corpo, com o objetivo dessa saúde do corpo encontrarmos recursos utilizando o corpo só por um período, porque daqui a pouco todos nós vamos desencarnar, isto é claro
no estudo da doutrina espírita para todos nós, mas na utilização do corpo ficamos felizes por cuidar bem do corpo. E ao término, quando o corpo não tiver mais condições de fornecer para cada um de nós utilização dele, porque o desgaste natural diante da lei aconteceu, e lá nos 99 anos de idade, né? Tá bom, não é? 99 anos de idade, o corpo ainda bem, forte, andando, fazendo suas coisas necessárias, utilizando pelo raciocínio, pela mente, a condição de conseguir utilizar aquele corpo de uma maneira que mais lhe possa ser útil, não tendo às vezes necessidade de ninguém, porque o corpo foi saudável até lá, porque cuidamos bem do corpo e utilizamos ele para o nosso progresso, no trabalho, na sociedade, na convivência com a família, de várias coisas necessárias em sermos úteis um para o outro, de entender com 99 anos o processo do amor, de termos tido tempo na utilização do corpo, de amar, de aprender a ser amado. Imaginar, usar o corpo com sabedoria. E ao término, quando o corpo não tem mais condições, é o próprio corpo, na lei natural, que diz o momento de nós deixarmos ele com naturalidade. Coração, a musculatura não funciona mais, não consegue bombear. O pulmão, pela falta de força da musculatura no diafragma para fazer com que o pulmão absorva os gases necessários para a corrente sanguínea, não consegue mais. As células vão se desprendendo do corpo espiritual e o corpo espiritual se expande e, numa parada cardíaca ou respiratória, desenlaça-se do corpo, não é? Com alegria, observando aqueles espíritos que já estão ali aguardando na retomada da consciência de vida espiritual e continuidade dos seus objetivos de amor, de paz, de trabalho, de disciplina, de organização, de determinação, de esperança, que conseguiu viver com aquele corpo em todas as questões da sua estada na vida física. É a maravilha da lei natural mostrando o caminho que devemos traçar para cada um de nós. Mas existem dificuldades, até de colocarmos essas leis no entendimento delas com a reencarnação, como dizem os espíritos aqui. Será que todos lembram dos objetivos das leis naturais na hora que reencarna? Nós temos essas leis gravadas em nós, as leis divinas, de forma intuitiva. Não é isso? Para que, dessa forma intuitiva, saibamos fazer as escolhas. E algumas pessoas dizem assim, se nós temos anjos guardiães, por que os espíritos guias e guardiães não vão lá e dizem assim, para de comer sal porque o seu coração não vai bem, não é? Bebe mais água, porque você não está indo bem dos seus rins. Não é? E ter alguém ali, né, um amigo de plantão, para fazer algo que seja necessário nós tomarmos a decisão. Então, esses espíritos falam sim, mas falam por intermédio da intuição. Né? Beba mais água. Vou beber um pouquinho aqui. Beba mais água, porque é necessário que você organize melhor o seu corpo. Entenda isso, faça uma boa alimentação, descanse o seu corpo agora. Na intuição, na inspiração, esses bons espíritos falam para todos nós. Mas, recebendo essas informações, entre o querer e não querer, é outra coisa. Entre o fazer e o não fazer, é escolha nossa. Então, imaginar a intuição que a gente pode ter no processo reencarnatório, de que se nós não cuidarmos bem da estrutura do nosso corpo e ficar marcado no nosso corpo espiritual, aquela lesão que fizermos, na nossa consciência de espírito, quando desencarnarmos, nós vamos ver que aquela atitude não foi de acordo. Que aquela lesão ficou em nosso corpo, porque desencarnamos com aquela marca, porque prejudicando o nosso corpo, o corpo parou de funcionar antes do tempo. Tínhamos que estar encarnado até os 70, 80 anos, desencarnamos com 60 anos com um infarto.
Muitas vezes não está previsto o infarto para aquele tempo, mas os abusos que nós fazemos podem causar. Não está previsto para ninguém desencarnar em alta velocidade e embriagado. Não existe previsão reencarnatória para nenhum espírito sobre isso. É um abuso, falta de atenção, de cuidado consigo mesmo, de precaução em relação à velocidade e, principalmente, dirigir alcoolizado. Se faz isso, é livre-arbítrio e é escolha. E fazendo essa escolha, estará desencarnando antes do tempo. E desencarnando antes do tempo previsto, lesou o seu corpo espiritual, porque os impactos que acontecem em qualquer tipo de acidente desse tipo, gravam no corpo espiritual com muito mais intensidade, porque aquelas lesões do corpo estão direcionadas à energia, ao fluido que existe em torno do corpo espiritual, ligado célula a célula no corpo físico. Então, quando isso se rompe de uma maneira brusca, fica marcado, fica preso, fica ligado ao corpo espiritual. E o espírito, então, percebe, depois de esclarecimento, o que causou. Quando não, percebe o socorro, por um afastamento tão rápido do corpo, se enxerga como encarnado, achando que tudo está da mesma forma, e depois percebe que ele mesmo tirou a vida dele por alta velocidade. E o padrão mental dele se dilui, né, com relação à culpa e talvez se encontre arrastado para regiões de sofrimento. Necessitados do mesmo amor, amor para com eles mesmos. E a lei de Deus vai se fazer no corpo e vai se fazer fora do corpo. E todas aquelas energias impregnadas no seu corpo espiritual terão que ser desprendidas nas ligações ao corpo físico, célula a célula. E se ele desencarnou com seus 40 anos ou 50 anos, ou seja, a idade que for, mas teria que ter a experiência do corpo até os 80 anos, até os 70 anos, e desencarnando antes, todos aqueles fluidos que se ligam ao corpo terão quase o mesmo período que ele ficará próximo do corpo, esperando com que aqueles fluidos se desliguem. Se o espírito mantiver sua segurança, porque cometeu uma atitude indevida por várias situações, e nesse instante ele roga a Deus ajuda, socorro, pede perdão, obviamente, bons espíritos estarão lá ao amparo, socorrendo familiares, amparando, sustentando, para que ele saia daquela posição e que não fique no trabalho da culpa, mas que fique sim na tarefa de reformular os seus sentimentos, os seus pensamentos, e pedindo esse perdão e se reconhecendo que não cometeu o ato correto, ele também é amparado, é socorrido, é levado para câmeras de retificação, onde os fluidos são tratados por bons espíritos, médicos e enfermeiros, e vai diluindo pouco a pouco, auxiliando a ele. O pensamento dele retoma sempre aquela mesma ação, aquela mesma situação, porque foi a última lembrança que gravou mais forte na sua mente. Lei de Deus, lei natural, lei divina. Então nós temos que aprender a lidar com todas as nossas necessidades do corpo físico, porque ele é que grava no nosso corpo espiritual todas as lembranças que são gravadas na nossa memória de espírito, é através da relação com que vivemos no corpo físico. Até a lembrança de nós mesmos, essa aparência, ela é gravada. Mas de que maneira que ela é gravada? Pela nossa condução dos sentimentos. Porque se nós estamos depressivos, angustiados, magoados, por mais que a gente tente lutar uma diferença, nosso pensamento lança para o nosso corpo uma postura diferenciada, né? Quando a pessoa está triste, magoada, ela não está? Não tem uma postura diferente? Os olhos não ficam caídos? A pessoa não fica com aquele olhar de tudo está acabado? Isso está impregnado na sua mente. O corpo físico toma uma aparência diferente. Imaginar
o corpo espiritual. Mas no corpo espiritual, além de ter todo o cuidado físico, querendo uma aparência física bela, se o nosso pensamento é de tristeza, de rancor, de mágoa, podemos desencarnar com uma aparência física bela. Mas nós, enquanto espíritos, estamos sofrendo muito. E por mais que cuidemos do corpo, não estamos cuidando do nosso sentimento. Não estamos cuidando da nossa realidade íntima, da nossa realidade de vida de espírito. E tendo uma aparência física, mas destruídos por dentro. Então, o trabalho íntimo é exatamente isso diante da lei de Deus. Fazer com que o corpo reflita no corpo espiritual, marcando no corpo espiritual o que nós não entendemos ainda, não conseguimos conduzir pelo pensamento, pelo sentimento, não conseguimos ainda estruturar na realidade de vida de espírito. Então precisamos de algo que marque para aquela nossa realidade de vida de espírito, dizendo, olha, você vive isso porque na vida física esse foi o seu comportamento. Para você encontrar algo melhor nessa realidade da sua vida espiritual, em regiões de paz e de consciência, você precisa reformular a sua forma de viver, as suas atitudes. Que aqui na vida espiritual não tem mais recurso para você conseguir isso. Porque tudo aqui é pelo sentimento, tudo aqui é pela força do pensamento. E você não está conseguindo se manter seguro. Então retorne numa nova existência. Vá enfrentar as lutas da vida. Vá ter determinação. Vai ser disciplinado. Vai conviver com esse ou com aquele outro que vai trazer para você o alfinete, como diz lá no capítulo que fala sobre a paciência, lembra? Aqueles que vivem conosco são como o quê? Alfinetes que nos espetam como o momento do sofrimento para nos lembrar a paciência, a misericórdia, de saber conviver com aqueles que estão ali, nos impulsionando para tomarmos uma atitude melhor, para sermos pessoas mais pacíficas, indulgentes. Então temos que viver as provas. Ao retornarmos numa existência, vamos dando novamente os nossos passos. E talvez retornemos a comer sal de maneira desordenada, né? Já repararam que tem pessoas que tomam uma postura alimentar que desde criança rejeitam certas coisas? Espíritos estão reencarnando e estão tendo gostos específicos. Nos dois campos, ou seja, nos dois extremos. Uns exigindo alimentos já enlatados, exigindo comer certas comidas que a gente não consegue compreender como que ele tem hábito para aquilo. Já é recordação de alguns anos de convivência, 10, 20 anos. A indústria já está trazendo muita coisa há tanto tempo, e nesses 20 anos você desencarnou com aquele hábito, retorna com aquele hábito. E a regra que vai se dar para reorganizar o hábito faz parte do progresso da humanidade, onde os pais têm que saber muito bem orientar os seus filhos diante daquilo que eles estão trazendo de exigências. Conheci uma criança que só comia batata frita, nuggets e aquele negocinho redondinho, flandangos. Só comia isso. O leite, ele rejeitou o leite da mãe. Qualquer outro alimento ele não comia. Batata fria, nuggets e flandangos. Como que uma criança consegue viver assim? Exigências, nada mais, tudo rejeitava. Mas ele não tinha hábitos. De onde ele trazia esses hábitos? Essas lembranças? Por que essa exigência? Por que aquilo era tão saboroso para ele? Ele já conhecia aquilo. Será que é do mundo espiritual que ele conhecia aquilo? Não é, obviamente. Não é? É de uma reencarnação recente. Gravando essas lembranças numa exigência de desejo por aquilo que ficou registrado na mente do espírito. Ele não sabe o porquê. E os pais sofreram tanto. Recebendo orientação do mundo espiritual, disseram para que tivesse muito cuidado com o menino.
porque outros desejos viriam. E que se não desse regra para esse desejo, que se tornou para a criança, para o espírito, um vício, outros vícios viriam. Os pais não entenderam. E a luta do escolher o sabor, do escolher o que quer, na alimentação, passou para outros hábitos. E o jovem se encontrou no caminho das drogas, que foi o que trazia sabor de vida para ele. Onde que estava isso? Onde que estava o objetivo, no entendimento da lei natural, de oferecer para aquele espírito algo melhor para ele? A educação não está só em mostrar que temos que comer o agrião, né, o brócolis, e o arroz e o feijão, e todos os legumes, claro, todas as questões de frutas que vão trazer a boa alimentação para a gente. Não é só isso. É de entender qual a necessidade daquilo para o nosso corpo. Qual a necessidade? O que é necessário para alimentar o nosso corpo, para ele funcionar? Então nós ainda não sabemos compreender isso. E nós mesmos sofremos às vezes pelos vários sabores, né? Comer uma lasanha é tão bom, não é isso? Se for de 4 queijos, então melhor ainda. Mas se exagerar da lasanha de 4 queijos, vai ficar difícil para o nosso corpo. Vamos ter dificuldades. Então a questão é, qual é a paixão que eu estou colocando sobre aquilo? O corpo dá limites. Dá limites a tudo. E se não der uma boa condução, mais à frente vai colher o que não soube semear. Vai colher. E a colheita é obrigatória. Semeadura é livre. Então imaginar, quando os espíritos demonstram essa visão da harmonia que existe entre Deus e a consciência dos homens, criando para todos nós a igualdade. Demonstra assim, a origem do conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que querem investigá-la. Todavia, todos a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se efetue. Não tem jeito. Se nós estivermos avançando no conhecimento da ciência e enxergando hoje o quanto que a ciência fala que o pensamento age nas células, cada pensamento nosso age nas células. Já é pesquisa. Existem questões de colocarem proteínas da corrente sanguínea em certos ambientes específicos e as pessoas pensarem no bem ou pensarem em alguma coisa e fazerem as medidas das enzimas e tudo mais que envolve aquilo e elas se modificam pelos pensamentos daquela pessoa. À distância, em laboratórios, acompanhando. Então, se nossos pensamentos agem nas nossas células e elas reagem com relação a isso, e existe um fluxo de vida que faz com que elas estejam em equilíbrio, mas que nós não compreendemos isso de maneira tão profunda e que a doutrina espírita tem ajudado a gente a entender isso, nós estamos marcando, através do nosso pensamento, no nosso corpo espiritual. Porque aquelas células estão recebendo um impacto. Estão ficando belas ou envelhecidas, porque gastamos as energias delas desnecessariamente. Qual é a energia que nós temos para o nosso corpo para nós encontrarmos a felicidade? Qual é essa felicidade? A felicidade material ou a felicidade espiritual? Se é a felicidade espiritual, qual é a proposta que temos no corpo para encontrar essa felicidade espiritual? Se ela é material, quando encontramos essa felicidade material, temos a certeza que ela vai acabar. Porque vamos ter que abandonar o corpo, abandonar tudo que é material. Então onde encontra a felicidade? E onde se encontra a saúde? A doutrina espírita tem ajudado a gente a perceber isso com clareza.
e abrindo nossos olhos de uma forma que faz com que a gente perceba na reencarnação aquilo que é necessário para a gente ser feliz. Tá? Então, a estrutura familiar, ela se aproxima de nós, na necessidade de sermos felizes, com aqueles espíritos que precisamos pedir perdão e perdoar. Que precisamos o quê? Burilar entre a convivência a nossa realidade de espírito, através dos hábitos, de atitudes que gostamos ou não gostamos, de relações que precisamos nos ajustar pelo bem, pela indulgência, pelo amor. Faz com que a gente cresça. E quando a gente entende isso, porque sabemos que na estrutura familiar estamos vivendo isso, sabemos que todos somos espíritos encarnados e que precisamos aprender a amar um ao outro. Quando essa organização familiar está em equilíbrio e alcançamos esse entendimento, precisamos de ir mais além do que a estrutura familiar, ir ao encontro das outras pessoas, que também precisam de nós, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção, que precisam daquela relação de aproximação, precisam da prece, precisam da irradiação dos nossos pensamentos, para que eles possam ter forças para superarem as provas deles. O trabalho do bem na casa espírita proporciona isso. Imaginar nós irmos visitar a comunidade sofrida. Nossos irmãos que estão reencarnados lá. A única diferença é que nós não reencarnamos lá. Nós reencarnamos numa estrutura familiar diferente e que estamos tendo a possibilidade de conviver aqui. Mas Deus é bom e justo. Podemos reencarnar lá um dia também, para valorizar o que podíamos ter feito e não fizemos, para entender o processo da ajuda da saúde do nosso corpo, das condições materiais que nos foram oferecidas para o nosso progresso, e talvez não tenhamos tido entendimento disso tudo, e sofremos. Então precisamos avaliar. E agora? Você vai receber a mesma coisa que recebeu antes? Abusando da saúde do corpo, seu corpo lesado, não pode ter um corpo sadio. Abusando das coisas materiais que você teve, agora você não terá a mesma condição, porque você não soube valorizar para o seu progresso e do próximo. Abusando do desequilíbrio emocional, criando confusões, dificuldades no relacionamento, como que você vai ter uma estrutura de uma família a qual você não soube valorizar? Então, quantas pessoas reencarnam em ambientes sofridos, com a estrutura familiar daquela mais complicada, com as condições materiais as mais difíceis, com problemas de saúde no corpo, e não compreendemos o amor e a justiça de Deus num caso desse. E se nós não estamos lá, qual é a nossa função? Sabendo disso, qual é a nossa função? Usar o nosso corpo para os prazeres do flandangos? Para os prazeres daquilo que a gente traz de lembrança? Para os prazeres da felicidade tão rápida que se acaba com o corpo físico? Será que a gente também não é chamado todo dia a ajudar a nossa família quando eles querem ser ajudados? Será que a gente também não é chamado todo dia a sentir que através de algo que não podemos fazer sozinho, mas podemos fazer juntos, de ir ao encontro a essas localidades sofridas e enxergar as necessidades dos nossos irmãos e utilizarmos de recursos juntos e criarmos mecanismos para aliviar as dores na educação, na saúde, na orientação, no alívio do sofrimento deles? Não é resolver o problema deles, mas é ajudá-los a eles passarem pelas provas, pelas expiações que precisam para a depuração no corpo físico, para o reequilíbrio da mente, para a valorização da vida, para o entendimento das leis de Deus. Ajudá-los a vencerem tudo isso. Será que isso não é desenvolvimento de amor? Será que isso não é desenvolvimento da nossa consciência do valor da reencarnação? Será que isso não é desenvolvimento de estabilidade em nós, dizendo assim, daqui a pouco tudo acaba, daqui a pouco o meu corpo acaba, e eu tenho que aproveitar agora, porque eu não chegar a 80 anos, cheio de lesão na coluna, problema de bico de papagaio, aquela coisa toda, né?
que acontece com a gente, né? O corpo vai deteriorando, as articulações, não vai tendo jeito, não é assim? E a gente vai tendo as nossas lesões e o corpo vai limitando a gente de fazer certas coisas. Mas temos que aproveitar enquanto o corpo dá condições disso. Porque nós somos espíritos, não vamos parar nunca de querer crescer, de querer fazer, de querer avançar. Não vamos parar. Um dia desse eu me envergonhei, porque a cadeira quebrou, minha mãe tem 86 anos, e a cadeira quebrou, né? E eu coloquei uma cola ali de um jeito que eu achava que era o correto, e a cadeira quebrou de novo, né? Aí eu não sabia muito bem o que fazer. Meu pai chegou com 93 anos, vai fazer dia 13 agora, 93 anos, e foi lá, com cego de um olho e enxergando mal do outro olho, foi lá com a furadeira e com a experiência dele, pedindo para ajudar a enxergar, furou os lados da cadeira, colocou os parafusos e a cadeira ficou perfeita na possibilidade de utilização, grudando as cadeiras lá com parafuso, tudo embutido, conhecimento, possibilidade de servir, de utilizar o corpo naquilo que ele pode ainda fazer. Não é? E às vezes isso, para mim, foi uma caridade, né? Porque como ficar com as cadeiras todas quebrando? Não é? Ou comprava outra, mas não tem condições. Imaginar a alegria que a gente vê no lar quando pode novamente sentar na cadeira. São coisas simples. Simples. Imaginar ainda usar o corpo para cuidar das cadeiras das pessoas. Usar o corpo, mesmo com essa idade. Pessoas que não têm onde sentar. Pessoas que não têm casa. Pessoas que moram nas ruas. Pessoas que têm os seus móveis doados ou sem condições. Nós podemos fazer sempre. E eu falei com meu pai sobre isso. E ele disse assim: meu filho, hoje eu faço só assim. Caridade, como você disse, só na outra encarnação. Né? Então já está bom, já está entendendo a encarnação, já está indo, né? Esse que é o objetivo, nós temos que ter utilidade sempre. E ele conseguiu ver essa importância de utilidade no coração dele, que para ele vai ficar gravado como algo bom que ele pôde fazer com o corpo que tem, no tempo que tem. Então nós temos que dar utilidade a tudo. Imaginar se nós não podemos escrever cartas para alguém. Hoje não precisa mais, né? Temos o WhatsApp. Escrevemos tudo um para o outro rapidamente. Estamos conectados. Quanta caridade pode se fazer? Tudo bem que tem pessoas que mandam bom dia até de tarde, né? Aí você vai observando lá, não tem mais dedo para passar no WhatsApp para enxergar todas as informações, não é assim? Mas é caridade. Saber que alguém não está bem e você mandar uma informação de amizade. Saber que a pessoa foi internada, você saber como ela está. Saber que um familiar está distante e você descobrir o familiar e mandar para ele uma mensagem. Isso é amor. É a utilização hoje que a gente tem de recursos, sabendo utilizar esses recursos da tecnologia, nós estamos expandindo as possibilidades. Que o nosso corpo às vezes não pode fazer, mas podemos utilizar outros mecanismos. Se a pessoa tem uma lesão, não pode mais andar, hoje temos tantos mecanismos de pernas mecânicas, cadeiras elétricas, né, ou motorizadas, que podem levar a pessoa de um ponto ao outro, com estrutura e condições de fazer, às vezes, muito mais do que nós com o corpo físico, dito perfeito, organizado, que às vezes essas pessoas conseguem superar o que chamamos da lei, né? Superar o físico. Porque são espíritos assim, que lutam por isso. Não sei se vocês viram, alguns devem conhecer, de um rapaz, né, que agora casou-se, tem filhos e tudo. Acho que ele já tem até 2 filhos. E ele não tem, só tem o tronco, não é? Nem tem os braços nem as pernas. Tem muito aí no YouTube, nas redes sociais, e ele faz palestras e mais palestras de motivação em faculdades, em empresas, e ele pula de asa delta, ele surfa, ele faz várias atividades com possibilidade de utilização do corpo dele naquilo
que é possível. Tem 2 filhos, se eu não me engano, casou-se, tem uma busca de estrutura familiar. Imaginar esse espírito no corpo que foi lesado com toda essa altivez, com esse ânimo, o que não faria mais ainda. E para nós, como fica olhar uma representação de alguém assim de forma pública? Motiva a gente, dá forças para a gente. Tudo bem que as diferenças dessa força na felicidade podem ser para cada um de maneira diferente, né? Por exemplo, eu estou feliz já com o que eu tenho. Eu estou feliz já com a minha estrutura familiar. Eu estou feliz já com a minha condição material. A felicidade material é aquilo que cada um consegue perceber que é bom para ela, não é? Mas e a felicidade espiritual? Como fica isso? Então Jesus é o nosso modelo para essa felicidade espiritual. Como diz na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem, vede Jesus. Imaginaram o quanto Cristo demonstrou utilização do corpo, não é isso? Superando todas as necessidades possíveis para mostrar que existe algo além do que é material. E demonstrou isso de maneira, às vezes, parecendo ser sobrenatural, quando todos estavam aflitos na embarcação, e aí a tempestade acontecendo, e todos sem saber o que fazer, porque Jesus nessa vez não estava na embarcação, e viram uma imagem se aproximando. E Pedro olha e diz, é o mestre, é o mestre. E a tempestade acerenou, o mar se acerenou. E Pedro disse, mestre, se for você, diga que eu vá até você, eu irei. Venha, Pedro. Aí Pedro coloca ainda a sua perna falseante na água e começa a andar sobre a água. Começa a andar sobre a água. Quando ele vai se aproximando de Jesus, o mar começa a ficar revolto novamente. Pedro perde a ligação com a paz do mestre e fica preocupado com o mar que estava agitado e começa a afundar. Jesus vai, segura na mão de Pedro e sustenta Pedro, demonstrando a necessidade da fé. Não tiveste fé, Pedro. Confiança, força, entendimento do que nós estamos vivendo. É possível andar sobre as águas? Alguns de nós poderíamos até dizer que não. E o que é andar sobre as águas? É pisar na água e não afundar? Mas o que é afundar pisando nas águas? O que significa o toque entre as coisas, as moléculas do corpo e as moléculas da água? O que é sólido na realidade da vida espiritual e na realidade do nosso conhecimento do que é a matéria? Nós conhecemos tão pouco e a ciência vem mostrando isso mais e mais a cada um de nós. Então, há possibilidade, sim, de levitar com o corpo, de andar sobre as águas? Há possibilidade disso com relação ao conhecimento do fluido, do magnetismo? Isso seria fugir às leis naturais? Não, não seria. Então não foi um milagre Pedro andar sobre as águas. Da mesma forma que se enche um balão com gás hélio, e esse balão pode levar 2 ou 3 pessoas, e esse gás é mais leve do que o ar, o oxigênio, que está na atmosfera, então o gás se levanta através do impulso que ele faz dentro do balão. Da mesma maneira, nas forças do fenômeno do movimento dos objetos, na mediunidade, do efeito físico, os espíritos utilizam os fluidos que saem dos médiuns, dos encarnados, e esses espíritos podem penetrar os interstícios que existem entre as estruturas moleculares dos objetos, que existem entre as estruturas moleculares de uma mesa. E com esses impulsos
dessa energia, desse fluido, que é mais leve do que a matéria de qualquer gás, faz com que o elemento também se mova. Lei da física, conhecimento das coisas, naturalidade, sobretudo. Então, imaginar as possibilidades que cada um de nós tem. Em conhecendo essas leis, podermos fazer tudo o que Jesus fez. E ele mesmo disse, né? Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então a fé, não só do tapolho, que eu acredito e pronto, mas a fé raciocinada, que tira o véu, que estuda sobre os objetivos da vida e da lei, e que proporciona a cada um de nós irmos ao encontro da realização do que nós queremos, com fé, com confiança, compreendendo a reencarnação, compreendendo o nosso período de evolução, utilizando o corpo para alcançar essa felicidade e usar tudo isso em prol do bem de nosso progresso e das pessoas ao nosso redor. Então nós podemos curar, nós podemos lançar fluidos o suficiente a aliviar as dores. Nós podemos sim fazer com que os objetos se movimentem nas necessidades interiores nossas e não do que é exterior. Que adianta mover uma mesa se eu não movo o orgulho no meu coração? Que adianta mover uma cadeira se eu não retiro de mim a maledicência? Que adianta eu curar alguém se eu não curo a chaga da mágoa por falta de perdoar? Que adianta? Então o trabalho que se faz de levar o que é externo é o que Jesus ensinou para o trabalho interior de cada um de nós. E quando perguntaram a Jesus onde que se encontrava o reino dos céus, ele disse, dentro de vós, em vosso coração, aí se encontra o reino dos céus. A doutrina espírita tem feito isso com a gente. Ela tem mostrado isso. Ela tem aberto os nossos olhos. Ela tem feito a gente enxergar as dificuldades de convivência e saber o porquê dessas dificuldades. As lutas da encarnação e sabemos o porquê. As provas que passamos e também como enfrentá-las, qual a necessidade de estarmos vivendo todas elas. As questões da sociedade que estão aí passando no mundo, no nosso país, de maneira tão sofrida, o que fazer? O que cada um de nós pode fazer? E quando a gente se reúne e utiliza toda essa força interior com fé, com compreensão de que a felicidade não é deste mundo, não está nas coisas materiais, a felicidade se encontra na nossa paz de consciência, na nossa alegria interior. E quando a gente trabalha, compreendendo as nossas falhas, compreendendo as nossas imperfeições, entendendo os objetivos de cada situação e lutando com alegria para nos tornarmos uma pessoa melhor, para nos tornarmos um homem, um ser humano que quer ver o bem, que quer ver as coisas ao nosso redor da melhor maneira possível, sabendo que vai ser difícil, mas que unidos nós construiremos algo melhor, porque estamos começando em nós mesmos. Se nós tivermos essa experiência toda e colocarmos isso em prol de levar a quem sofre, que precisa de ajuda, que precisa de socorro para compreender tudo isso e praticar, obviamente, nós veremos um mundo melhor. Mas falta agir, falta sentir, falta viver o que a gente estuda, o que a gente aprende com a doutrina espírita. Não é fácil perdoar quando a gente encontra alguém que magoa a gente e o nosso ego, né? O nosso orgulho ferido, deixar aquilo tudo para trás e abraçar aquela pessoa, porque sabemos que é um irmão, um espírito em evolução. Não tem como a gente fazer como o Cristo fez, de perdoar os seus algozes, de perdoar a quem lhe deu as flageladas, de perdoar aos homens que o crucificaram. Nós não entendemos isso ainda. Então nós temos que começar com o que é pequeno, né? Bem pequeno em nós. Vamos perdoar a nós mesmos. Vamos cuidar de nós mesmos.
Vamos cuidar da nossa integridade, da nossa paz interior. Vamos nos perdoar porque não perdoamos, não é? Vamos cuidar do nosso corpo porque entendemos que somos um espírito e que a saúde não somente no corpo, está na nossa expressão do corpo, está como nós utilizamos o nosso corpo. Vamos cuidar das nossas emoções no equilíbrio, não deixando transbordar a ira, raiva, rancor, mágoa. Vamos cuidar dela. E cada vez que a gente vai cuidando da gente, e isso vai se tornando algo natural, as pessoas que vivem ao nosso lado vão dizendo assim: nossa, como você está diferente. Como você está uma pessoa melhor. Porque nós começamos a sentir a necessidade de encontrar essa felicidade, de encontrar esse sentido da vida. A Casa Espírita vai completando os seus 18 anos, o CELD. E com certeza os espíritos que estão dirigindo a instituição compreendem os valores de cada um de nós, reúnem com os nossos guias espirituais e criam mecanismos para que cada um de nós cresça. Por isso nós temos atividades relacionadas à saúde, à educação, relacionadas aos trabalhos profissionalizantes, onde a Escola Camille Flammarion, desde a creche, vai dando seus passos para construir uma creche, com orientação da direção espiritual para os professores, quem trabalha com a pedagogia, e enxergar a pedagogia espírita, para traduzir a pedagogia espírita, que é o caminho da reencarnação dos espíritos, no processo da educação espiritual, para que as crianças que chegando desde a creche possam entender que elas são espíritos, possam compreender que vão passar por provas, por expiações, no grupo familiar que elas estão, que na creche as mães também acompanhem as necessidades dos seus filhos, e que desde a creche, no ensino fundamental, esses espíritos, essas crianças, possam ter uma condução de trabalhos íntimos, onde reconhecerão o seu orgulho, a sua inveja, o seu rancor, onde terão tarefas de liderança, onde terão tarefas de recriminar, ou seja, criticar o trabalho do outro e o seu próprio trabalho, nas dinâmicas de reconhecimento das falhas, das potencialidades, onde esses espíritos estarão sendo educados com proposta de mudança para um país melhor e não revoltados com o país, porque se eles estão encarnados, eles precisam fazer essa mudança na parte deles, onde esses meninos, se tornando homens, com cursos profissionalizantes, mecanismo deles estarem tendo uma profissão e retornando para a nossa cidade o benefício do trabalho do homem de bem na sociedade. Então a Escola Camille Flammarion é uma estrutura de projeto de trabalho do bem, que nós temos que entender esses valores e compreender por que estamos aqui. O Centro Espírita Leon Denis é uma escola de educação do espírito e mostra para cada um de nós que a alegria da reencarnação é quando nós chegamos ao final e olhamos para ela e dizemos assim para nós mesmos, né? Eu venci a mim mesmo. Graças a Deus.